Boa noite, senhores, tudo bem? Os senhores já ouviram falar da causa final e qual a relação da causa final com o evolucionismo? Bom, antes que você assista esse vídeo, eu peço que, caso não tenha assistido o vídeo sobre o Boeing 747 que nós discutimos no último vídeo, por favor, pause esse vídeo e assista aquele, porque isso aqui será uma expansão daquele, tá? Então, naquele último vídeo, a gente discutiu o argumento do 747, né? Você tem um galpão cheio de todas as peças de um 747, um tornado bate naquilo dali e acaba formando um Boeing puramente balançando as peças, né? Então nós sabemos que isso é estatisticamente impossível, só que não há um problema metafísico envolvido, porque em princípio aquilo poderia acontecer, é só estatisticamente improvável, né? Porque as peças do Boeing existem, elas foram programadas, feitas para formar um Boeing, e a ideia do Boeing ela existe, né? Existe um plano de um Boeing, né? No caso evolucionista você tem uma situação muito pior, porque não existe Boeing e não existem peças, né? Você tem um organismo que terá que mutar, né? Uma população que seja, que vai mutar ao longo do tempo e produzir um organismo completamente diferente, sem um plano, sem uma direção. Então essas mutações elas terão que ser aditivas, mesmo o processo não tendo um fim, né? Então, nesse vídeo nós vamos pegar esse aspecto mais geral do problema, né? O que está acontecendo? Por que isso é um problema tão sério? Tá? Então, se você voltar aí alguns anos no passado, você vai ver que eu fiz um vídeo sobre as 4 causas de Aristóteles, né? Eu sabia muito pouco naquela época, hoje sei um pouquinho mais. Mas caso você não se lembre daquele vídeo, ou nunca o assistiu, as 4 causas são 4 modos de explicação para exaurir um objeto ou uma coisa, né? Para você explicar o porquê aquela coisa é, você precisaria desses 4 modos de explicação, né? Então, no caso, nós podemos pensar em um artefato, né? Algo que um ser humano constrói. No caso aqui eu desenhei com um excelente talento artístico uma casa. E para explicar a casa com as 4 causas de Aristóteles, você precisa primeiro saber o que é uma casa, né? Por que ela é uma casa e não um prédio, qual a função dela, como ela foi construída e do que ela é feita. Então tá aí as 4 causas. A causa formal é aquilo que define o que é uma casa, né? Por exemplo, ela tem, sei lá, ela cobre a cabeça de alguém, ela tem telhado, ela é de tal proporção, né? Porque ela poderia, se ela fosse um prédio, ela teria outras características, né? Você tem a causa material, que é do que aquela casa é feita. A função dela seria a causa final, o fato que ela está ali para cobrir a cabeça de alguém. E a causa eficiente é aquilo que traz ela a ser, no caso, o carpinteiro que construiu a casa, né? Então eu representei isso aqui. Agora vejam que o carpinteiro, ele vai construir a casa. Então, de certa forma, a funcionabilidade da casa e a causa formal, elas são últimas, né? Elas são finais no tempo. A casa vem por último, né? A função dela vem por último, porque ela não havia sido construída antes. Só que, se você pensar de uma outra forma, a causa final ela é a primeira, porque para construir a casa é necessário primeiro que o construtor ele visualize aquela casa, que ele tenha uma ideia sobre ela. E para que ele tenha a ideia é necessário o fim, o desejo de construir a casa. Por que eu quero construir aquela casa? É esse desejo, é essa finalidade da casa que vai mover todo o processo de construção. Se não houvesse alguém querendo, né, uma casa cobrindo a sua cabeça, a casa não viria a ser, né? E vejam que a causa formal também, de uma certa forma, ela pré-existe na mente do construtor, tá? Mas o que isso tem a ver com biologia? Bom, que no caso dos organismos você também tem a mesma situação. Você se pensar numa galinha, mais uma vez, admire, saboreie esse talento artístico, mas você tem a galinha, e para você explicar a galinha você também precisa das 4 causas. Como ela veio a ser, qual é a função dela, o que ela é, né, do que ela é feita. Então, no caso da galinha, a causa eficiente, aquilo que vai trazer a galinha a ser, são os pais da galinha, né? Eles se reproduzem, trazem a galinha a ser. O fim da galinha é ela ser uma galinha adulta. A forma é a forma substancial.
É aquilo que torna esse organismo uma galinha e não um gavião, por exemplo. E a causa material é a matéria. Tá? Para Aristóteles, a matéria ela é diferente da matéria como nós pensamos hoje em dia. Né? Nós temos uma tendência meio materialista. Para ele, a causa é a matéria-prima. Mas para nós não nos interessa. É o que constitui a galinha, né? Do ponto de vista material. Para quem não entendeu a questão da forma substancial, e é um conceito difícil, abstrato, pensa da seguinte forma. Se os materialistas estivessem corretos, e nós fôssemos apenas átomos, então eu e a galinha seríamos a mesma coisa. Ou seja, a galinha e eu não existiríamos, porque o que existem são os átomos. Essa é a realidade última. Né? Então, mesmo que você pense de uma forma materialista, né, em termos de átomos, bloquinhos, existe alguma coisa além dos átomos que organiza esses átomos de forma a torná-los uma galinha e não o Rômulo. Tá? Isso pensando materialisticamente, porque a matéria não é exatamente átomos para Aristóteles. Tá? Mas veja então que a causa formal ela participa da explicação da galinha. Né? Ela é galinha e não é outra coisa. Tá? A causa material, nós falamos, é a matéria. Né? A causa eficiente, os pais. Afinal, o animal adulto, é esse o fim da reprodução, é gerar organismos adultos que vão reproduzir. E estamos aí, exaurimos a explicação para a galinha. Tá? Só que veja, isso é importantíssimo. Veja que para trazer uma galinha nova a ser, né, o filhote, é necessário que hajam galinhas já. Né? Lembra daquele negócio que o que veio primeiro, o ovo e a galinha? Você precisa de uma galinha para produzir a galinha. Porque a galinha ela consegue transmitir a sua forma de galinha. Ela consegue pegar a matéria dos zigotos e informá-la para formar uma galinha. Você pode pensar até do ponto de vista biológico. Né? Existe alguma coisa no esperma da galinha e no óvulo da galinha que quando unidos formam uma galinha e não um elefante. Parece óbvio, mas vocês vão ver que no evolucionismo eles não acreditam nisso. Né? Então o que o evolucionismo quer fazer? Ele quer que exista um organismo anterior, que não é galinha, que seja capaz de gerar um novo fim, uma nova forma, que é uma galinha. Ou qualquer outro organismo que seja. Então nós já temos um problema somente aí. Só que nós temos aí um problema um pouco... Ainda nós podemos ir para o âmbito teológico. Nós estamos aqui discutindo o filosófico. Aristóteles não tinha problema com o fato de que da onde veio a primeira galinha. Porque ele acreditava em um mundo eterno. Nós sabemos que o mundo não é eterno. Tá? As galinhas não existem desde sempre. Então da onde que veio essa primeira galinha? Né? Aí nós temos que voltar para cá. O evolucionista ele quer que, ao acaso, uma galinha foi montada a partir de uma não galinha, sendo que não havia um fim de uma galinha. Só que utilizando o que a gente acabou de discutir para os artefatos, você começa a ter uma certa ideia. Por quê? Tal qual a casa precisava ser conceptualizada, precisava de uma ideia da casa, para que ela viesse a ato, eventualmente, e que essa conceptualização, esse fim, essa forma, ela pré-existia. Ela era primeira, apesar de ser final no tempo. Nós podemos pensar que o mesmo deve ser verdadeiro para uma galinha. Tá? É necessário que haja uma ideia de galinha para que haja a primeira galinha a ato. Tá? Platão, por exemplo, percebeu isso. Antes que comece a dizer isso é uma baboseira criacionista, Platão percebeu isso. E é por isso que ele cria o mundo das ideias. Né? Ou melhor, ele postula o mundo das ideias. Ele percebe que tem que haver uma ideia de uma galinha que é a causa das galinhas aqui nesse plano. Então ele joga para o plano das ideias. Aristóteles, né, cancela isso daí, diz, não, pera, não é bem assim. Existe um universal galinha,
mas ele não existe separado das galinhas. Ele é instanciado pelas galinhas, pelos indivíduos. E nós abstraímos esse universal quando a gente observa várias galinhas. A gente aprende o que é uma galinha. Entendeu? Vem São Tomás de Aquino e percebe que os dois estão, de certa forma, corretos. Sim, nós abstraímos o universal a partir dos particulares das galinhas. Porém, Platão estava certo de que é necessário que haja uma ideia primeira dessa galinha. Só que essa ideia ela não existe no mundo das ideias. Ela existe na mente do Criador. Ela é a causa exemplar. Então, tal qual nós precisamos imaginar a casa, ter uma ideia da casa para trazê-la a ato, é necessário que o primeiro par de organismos tenha sido imaginado, projetado, conceptualizado. Entenderam? Mas no caso do evolucionismo, ele está tentando gerar um organismo sem essa causa final. E aí que está o problema. Isso vale não só para o organismo inteiro, mas também para partes. Tá? Se você pensar em uma função, ainda que não podemos falar propriamente dito de uma forma, de uma enzima, ela ainda assim é uma enzima. Ela, de certa forma, tem uma forma, porque ela é reconhecida, essa é uma enzima X e não uma enzima Y, e ela tem uma função, ela produz um certo fim. Então, uma causa acidental, que é a mutação, um erro, não pode nem em princípio gerar uma função nova. E ainda que pudesse gerar esse fim cegamente, você tem o problema de que uma nova função, uma nova proteína, uma nova enzima em um organismo não basta. Porque aquele organismo ele tem que ser capaz de utilizar aquela enzima para o seu benefício. Se ele não tiver o aparato celular preparado para receber uma enzima que antes não existia, aquela enzima ela não tem utilidade nenhuma, ela vai ficar lá boiando dentro da célula. Seria como você pegasse o seu Fuscão 74, pegasse umas asas de um avião Cessna e acoplasse no seu Fuscão e tentasse voar, dirigindo para fora de um penhasco. O seu Fusca não está projetado para receber asas, ele não está projetado para voar. Ele não tem a aerodinâmica, ele não tem os componentes eletrônicos, ele não tem os comandos, etc. Né? Os ailerons e tudo, os flaps, etc. Então não basta você produzir uma função ao acaso, se isso fosse possível. Você tem que incorporar aquela função em um organismo pré-existente. Então você tem um problema filosófico seríssimo. Então vocês estão entendendo qual é o problema aqui? Primeiro, para gerar uma forma de galinha é necessário que já haja uma galinha que vai impor aquela forma na matéria. Tá? Se você for perguntar de onde vieram aquelas galinhas, você vai chegar à conclusão que tem que haver uma galinha na ideia, uma ideia de galinha que é melhor colocada na mente de Deus do que no âmago solta aí no mundo das ideias. Né? Para o evolucionista, não há causa formal, porque ele não acredita que existam essas formas, porque ele acredita simplesmente que a matéria está mudando ao longo do tempo, que as populações estão mudando ao longo do tempo. Então não há galinha, o que há são populações. Ele se torna um nominalista, e ele precisa disso para acreditar que a população anterior pode gerar um organismo diferente, mas ele gera uma contradição, porque não há organismos diferentes, o que há um contínuo, é Heractus 2.0. Né? Não há uma causa final. Se há uma causa final, seria simplesmente sucesso reprodutivo. Tá? Não há fim, não há direcionamento na evolução. A causa eficiente é reduzida a basicamente acaso, que não é uma causa verdadeira, porque é um erro. Tá? Isso aí nós podemos falar em um outro momento, mas o acaso ele pressupõe a ordem, ele pressupõe a finalidade. Né? O erro pressupõe o acerto. Então a causa eficiente do evolucionista é o erro. Tá? Então ele fica basicamente reduzido à causa material. É isso. Que coisa, né? Então eu espero que esse vídeo tenha ficado claro.
É bem pesado os assuntos que nós estamos discutindo aqui. Eu tentei ficar o mais fácil possível. Mas no próximo vídeo nós vamos discutir os problemas probabilísticos da evolução. Isso aqui é um argumento muito mais forte, porque é um argumento metafísico, mas é óbvio que, sendo algo impossível do ponto de vista metafísico, a biologia vai respeitar a metafísica, por assim dizer. Então nós vamos discutir os aspectos probabilísticos, que é o que a ciência moderna pode mostrar. Ela pode lidar apenas com probabilidades e não com certezas metafísicas, né? Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro e que os senhores tenham gostado. E se não ficou claro, por gentileza, façam perguntas como quiserem, tá? Então tenham uma excelente noite e até a próxima.